Eu não sei se você concorda, mas é o meu ponto de vista. Existem situações que, quando elas surgem, você já sabe mais ou menos qual é o desenlace e como é que as coisas vão terminar. Faz alguns anos, o mundo todo acompanhou o drama de um submarino russo, também encalhado, perdido no fundo do mar, e que acabou resultando na morte misteriosa para alguns e nunca investigado para os outros. Afinal de contas, em se tratando da Rússia, a coisa é sempre complicada e é sempre complexa. Mas, dessa feita, foi uma tentativa de explorar os destroços do Titanic. O Titanic mexe com o imaginário das pessoas. O Titanic, pela dimensão da tragédia e tudo mais, continua exercendo sobre as pessoas um fascínio, uma curiosidade. Basta ver que o filme que glamorizou muitas situações, tudo mais. Enfim, se nós formos olhar, o Titanic, ele habita o medo, as fantasias, as angústias do ser humano. Afinal de contas, aquele barco perfeito se esborrachou num iceberg. Então, a ida de um grupo de exploradores, todos eles muito ricos, e creio eu que todos eles sabedores dos limites e dos riscos nos quais eles estavam se metendo, a morte dessas 5 pessoas serve não para lição de moral nem nada, apenas para refletir a finitude da vida. A Ocean Gate, a empresa do Titã, deixou claro que esse era um momento de muita angústia. E eles perderam o contato com o navio, com a embarcação, com o Titã, 1h45 depois de começar a sua descida. Ninguém vai saber nunca exatamente o que aconteceu. As pessoas vão ficar ali em teorias da conspiração, algumas histórias, alguns acasos. Olha, eu quase estive lá, eu ia, não ia, fiz que vai, não vai, fui que fundo. Então, é muito complexo essa questão, mas é o preço que se paga por tentar, de uma forma ou de outra, avançar nos limites. Chegou ao fim trágico, descobriram um campo de detritos no fundo do oceano, perto dos destroços do Titanic. Seguramente nunca irão encontrar os corpos, mas, acima de tudo, na minha opinião, é um momento de uma reflexão sobre a dimensão e a finitude da vida. Não entra aqui nenhuma. Se eu tivesse dinheiro, eu certamente teria feito isso também. Eu também teria entrado numa viagem dessas. Porque nós somos levados, conduzidos para esses desafios. Mas talvez chegue um momento no qual alguém anda dando um recado para a gente. Então, foi um momento terrível, um momento difícil, e agora surgem os depoimentos de gente que viajou antes. Olha, tem aí um turista alemão que agora está dizendo que não era confiável, que não era seguro. Agora está vendo a troca de acusações, o funcionário, a família de um milionário aqui, a família de um milionário ali. Mas eu fico me pensando exatamente nessa limitação da condição humana. Se tivesse tudo dado certo, se tivesse tudo, olha, se tivesse dado tudo certinho, esses 5 teriam histórias para contar o resto da vida. Agora, como não deu, os seus familiares terão a saudade para contar para o resto da vida.
E os filhos e os netos e os bisnetos daqueles que morreram, dos 5 que morreram, terão a sua história para contar. Esse é o ciclo da vida, sem nada de moralismo, sem nada de julgamento, apenas claramente com essa visão de que assim é o ciclo da vida. Desafiar os limites implica em entender que desafiar os limites, a própria palavra já diz desafio. E todo desafio é andar em cima de uma navalha. Às vezes você pode escorregar. E esse é o problema. Nem sempre você vai cair para o lado mais seguro. Você pode cair para o lado do abismo ou simplesmente pode ser espetado pelos insondáveis mistérios que cada desafio traz em si. Lamento pela morte. É mais ou menos que nem essas viagens lunares que estão imaginando. Eu gostaria de fazer, mas não tenho dinheiro. Mas se eu tivesse, eu certamente não faria. E vou dizer para vocês, mesmo gostando da ideia, eu não faria por medo. Mas o mundo é feito mais por quem tem medo ou por quem tem ousadia? Você já parou para pensar? A sobrevivência da espécie depende dessa mescla cuidadosa entre ousadia e medo, preservação e descobertas. Mas eu não tinha em nenhum momento esperanças de que fossem encontrar os 5 tripulantes com vida. Vamos orar pela alma deles e que Deus console seus familiares, independente da crença religiosa de cada um. Sem moralismo, apenas a constatação de quem, desde cedo, sempre fez caminho em busca do desconhecido.